Quando se trata de repertório, muita gente acha que ele só está aplicado ao processo criativo de um artista, de um fotógrafo, de um filmmaker, incluído, em ideias, conceito, roteiros. E na verdade isso é só uma das formas que você pode usar o seu repertório a seu favor no seu negócio, no seu trabalho e no seu trabalho artístico principalmente. Nesse vídeo eu vou separar 3 formas em que você pode aplicar o seu repertório para que ele possa trazer muito mais benefícios para você, além de somente te fazer entregar um trabalho mais bonito, te fazer entregar um trabalho diferente. Existe muito mais possibilidades que você pode explorar o seu repertório para dentro do seu negócio. E a primeira delas, e que poucas pessoas falam, é sobre o relacionamento com o seu cliente. Quando você tem repertório de vivência, de experiências da vida, você consegue conversar com o seu cliente sobre qualquer assunto. E isso vai te trazer uma vantagem enorme em relação a outros profissionais do mercado, porque teu cliente vai conseguir conversar com você no mesmo nível, digamos assim. Então, se ele gosta de falar sobre viagens, você vai conseguir conversar sobre viagens com ele, as viagens que você fez, compartilhar ideias, pensamentos. Se ele pratica algum esporte parecido com o seu, ou se você já sabe sobre aquele esporte que ele está praticando porque você pesquisou em algum momento, isso vai te trazer uma vantagem também. Você vai conseguir gerar uma conversa, um diálogo com o cliente, e isso é muito importante. A Aurora também concorda. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando de clientes que tem um poder alto, um poder de aquisição, um poder aquisitivo alto, que eles se preocupam com os profissionais que eles estão contratando, não só pelo trabalho, pela qualidade, porque isso já é esperado, já é o mínimo que eles esperam. Eles estão querendo se conectar verdadeiramente com o profissional, com o creator, com o artista. Então, muito além daquilo que ele faz, é o que ele vive, o que ele conversa, o que ele gosta de conversar e se faz sentido com o que ele gosta também. Um exemplo disso é que em uma das últimas produções que a gente fez no final do ano passado, a gente estava em um momento de pausa, a gente já tinha feito todas as gravações e estávamos só esperando o cliente arrumar e se organizar para a gente fazer uma das últimas cenas. E a dona da empresa, que até então a gente não tinha conhecido pessoalmente, chegou nesse momento e a gente foi meio que pego de surpresa, digamos assim. A gente não esperava que ela ia chegar, mas ao mesmo tempo, enfim, a gente não estava fazendo nada de errado também, só foi uma surpresa realmente que a gente não sabia que ia conhecer ela naquele dia. Acaba que gera um posicionamento diferente seu, com relação ao seu cliente e tudo mais, mas foi interessante porque de toda a equipe que estava envolvida, de todos os integrantes ali, até mesmo da empresa, houve uma tensão naquele ambiente, Ficou um clima meio tenso assim, mas a gente percebeu que eu e a Amanda, a gente conseguiu conversar com ela e abrir uma conversa com ela um pouco mais leve, principalmente no ramo dela. Então a gente trouxe o que a gente conhecia, o que a gente tinha de repertório para dentro do mercado dela, as referências que a gente conhecia, viagens que a gente tinha feito, e entramos em assunto que não tinha nada a ver com o trabalho, com os vídeos e as fotos que a gente estava fazendo, mas sim sobre uma visão de mundo, sobre uma percepção de mercado que a gente tinha e que mostrou que a gente não estava ali realmente só para executar um plano, só para executar uma foto, um vídeo. A gente estava ali pensando estrategicamente em como posicionar da melhor forma o negócio dela. Então, isso mostrou pra gente na prática, assim, que realmente vale muito a pena você investir no seu repertório, investir em viagens, para você fazer viagens diferentes, não somente viagens a turismo, a passeio, a descanso. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer, que é viajar e descansar. A gente nunca descansa nessas viagens, pelo contrário, a gente se alimenta ainda mais, a gente explora cada vez mais, a gente procura conhecer lugares estrategicamente pensados realmente para a gente conseguir conhecer aquele mercado, conhecer talvez uma marca, uma loja, um local específico, uma empresa em específico, conhecer como que os atendentes daquela loja atendem as outras pessoas. Então a gente tem uma visão muito mais de mercado, muito mais de negócio também e de construção de repertório quando a gente viaja, do que somente fazer uma viagem legal para um lugar interessante e ir lá tirar uma foto e voltar e só fazer isso para passeio realmente. A gente aproveita ao máximo, a gente realmente investe todo o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro para que a gente alimente esse repertório cada vez mais. E a segunda forma de você explorar o seu repertório é no seu posicionamento.
automaticamente, né, como eu contei nessa história, quando você mostra para o seu cliente ou para quem te segue, enfim, as pessoas que acompanham o seu trabalho, que você tem repertório, que você conhece de vários mercados, que você sabe falar de outros assuntos que não sejam somente relacionados à tua entrega, à tua habilidade, ao teu ofício, você aumenta automaticamente o teu valor percebido. Você é visto como um profissional diferente, você é visto como um profissional que não está realmente só para executar um roteiro que já foi pré-definido, só para executar uma foto que o cliente tem imaginado, já tem na cabeça dele, ele quer só que você execute. Você sai dessa posição de operacional e começa a entrar numa posição um pouco mais estratégica, um pouco mais de posicionamento de marca, um pouco mais de soluções que o teu cliente busca para resolver problemas mais complexos dentro da empresa dele, né? Então, quando o cliente quer fazer uma foto ou um vídeo, ele não quer só resolver o problema de uma foto ou um vídeo, ele tem um problema muito além disso e cabe a você, cabe a nós, profissionais, né, criativos, entender qual é esse problema, buscar, pesquisar, conversar com o cliente, e aí a importância do repertório, você encontrar outras aberturas para entender também de fato a realidade, os problemas, todas as questões e desafios, né, daquela marca, para que você ofereça uma solução que não seja somente baseada na sua entrega final, mas sim num escopo, né, como um todo, uma entrega estratégica mesmo, né, e não somente uma entrega pontual e operacional. E o mais importante desse ponto é você não só ter, né, e explorar esse repertório através, né, do teu posicionamento, mas você precisa mostrar. Por isso que a gente sempre está postando também, né, no nosso perfil, e vocês veem aqui todas as viagens que a gente faz, esses assuntos que eu tenho trazido aqui no canal também são justamente com essa intenção de mostrar outra visão dos França, né, em relação ao mundo, em relação ao mercado, em relação ao processos criativos, em relação à fotografia, ao olhar, e a gente tem explorado isso cada vez mais e a gente tem mostrado isso para vocês, não só aqui, mas em todas as nossas redes, todos os canais de comunicação que a gente tem com você, com o nosso cliente, enfim, com todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Então isso é muito importante, você também pensar, né, num plano de distribuição de conteúdos estratégicos que mostrem o teu repertório, que mostrem a tua visão de mundo e não somente aquilo que você faz, a foto incrível que você faz, o vídeo maravilhoso, porque isso hoje em dia já é normal, né? Ver uma foto bonita, ver um vídeo bonito, ninguém mais se impressiona em somente ser algo bonito. Lógico que chama atenção, mas precisa ter algo mais, precisa ter uma história do porquê que você fez aquela foto. Por que você escolheu aquele país? Qual foi o conceito? Qual é a abordagem? Qual é o repertório que você construiu ao redor daquele material que você produziu? Então, tudo isso faz muita diferença. E o último, que provavelmente é onde mais vocês exploram, né, o repertório de vocês, mesmo vocês querendo ou não, vocês estão colocando o repertório de vocês no trabalho de vocês, é para dentro do processo criativo, para dentro do processo de trabalho de vocês. E aqui eu queria fugir até um pouquinho do termo de viagens, da questão das viagens, cultural, coisas que você vive de diferentes culturas e trazer isso para uma realidade que a gente consiga, sem sair de casa, alimentar o nosso repertório, que é através de livros. Cara, eu tenho tantos livros, um dia ainda quero fazer um vídeo somente mostrando os livros que eu tenho e como eles me alimentam diariamente. Só de olhar a capa, às vezes eu já me sinto um pouco mais inspirado e aumenta, né, o meu repertório, eu acabo tendo ideias diferentes, seja de visual, de fonte ou de conceito ou de ideias mais para roteiro, ideias de fotos também. Então eu tenho muitos livros, algumas revistas também. Disco, né, antigo eu gosto bastante, as capas dos discos, né, é uma experiência diferente que você tem, física ali, que você consegue alimentar o seu repertório de uma forma diferente. E pegando um gancho dos discos, a música também é algo que alimenta muito o seu repertório, e aí cabe a nós, né, como criativos, conseguir transformar o sentimento que uma música causa em uma imagem, por exemplo, em uma arte, em um vídeo. Então, muitas vezes eu começo um vídeo pela própria música dele. Então, o que vem antes não são as imagens, é a música. E aí ela me causa uma sensação, ela me causa um sentimento, e aí depois eu traduzo isso através de imagens, da montagem, da cor e todos os outros atributos que vêm junto dentro de um filme. Mas ele acaba nascendo das músicas. Então, música é algo que alimenta muito o nosso repertório, e eu tenho até um exercício que eu costumo fazer, que quero inspirar vocês aí também a fazerem o mesmo, que é sempre escutar música nova, música diferente, a não ser que eu, sei lá, esteja num ambiente com pessoas
com mais pessoas e aí eu quero só deixar uma música rodando, eu procuro colocar as que eu conheço para saber que vai ter música boa lá e que não vai vir nada estranho. Mas no dia a dia, eu sempre tô no radar de novidades do Spotify, por exemplo, descobrir, enfim, tem várias outras formas, né, de você descobrir músicas novas. E na rádio ali, né, do Spotify também, ele te joga para novos artistas dentro daquele ritmo ou daquele artista que você gostou. Então isso é algo que eu sempre tô fazendo. Todos os dias eu estou ouvindo música nova e procurando conhecer novos artistas, novos ritmos, ouvir gêneros diferentes, então do rock, rap, pop, mais acústico também, instrumental, enfim, tem vários gêneros, né? Jazz, enfim, lo-fi também é muito bom de ouvir e você desperta uma emoção diferente. Então é muito legal você explorar e permear por vários gêneros, porque cada um deles vai te transmitir uma emoção, uma sensação, e aquilo você vai carregar no seu trabalho. É impossível você trabalhar com criatividade, com foto, com vídeo, e não trazer tudo aquilo que você ouve, vê e vive, né, para dentro do seu trabalho. É algo natural, você nem percebe às vezes, mas você está colocando ali. E o legal é vocês fazerem esse exercício de terem essa consciência, terem essa intenção mesmo de casar um repertório, casar uma música para dentro de um processo e dentro desse processo sair um resultado. Então ali você consegue montar um conceito. E conceito é tudo. Até eu tenho um amigo nosso que a gente teve o privilégio de conhecer ele um tempo atrás e fazer alguns projetos juntos, que é o Castro Pisano, mais famoso, mais conhecido como Punk. E ele tem essa frase dele que é: conceito é tudo, conceito é para todos. Assino embaixo com certeza nessa frase, porque para mim é muito isso também. Trazer conceito, olha lá, ela já está querendo ir no banheiro já. Trazer conceito para dentro de cada projeto que você faz é muito importante. Não porque você quer florear, não porque você quer deixar bonitinho ou você quer deixar instagramável. Não, não é isso. Não é vaidade, não é só estética, não é nada disso. É importante você saber da onde veio a tua ideia. É importante você mostrar da onde veio a sua ideia. E é importante as pessoas perceberem da onde veio a sua ideia, que você não teve uma ideia do nada. Não é uma coisa que você estrala o dedo e ponto, acabou. Tá ali a ideia. Não, você tem uma construção, você tem uma jornada, você tem um repertório, você tem uma história. E tudo isso agrega muito valor no seu trabalho. E eu acho que quanto antes nós, como artistas criativos, nos despertarmos para isso e a gente se valorizar cada vez mais, porque não tem como você olhar para o seu repertório, para a sua história e não admirar aquele seu trabalho, não admirar aquilo que você fez a partir do repertório que você criou. Então, quanto mais você fizer isso e todo mundo, né, junto fizer isso também, a gente vai valorizar o mercado como um todo. As pessoas vão passar a ver os criativos, artistas, de uma forma diferente. Graças a Deus, né, a gente já está tendo essa consciência muito maior cada vez mais ao longo dos anos, mas eu sinto que ainda, como artistas, a gente precisa se fortalecer e cada vez mais desenvolver e explorar o nosso repertório de uma forma estratégica para dentro dos nossos trabalhos. E essas são as 3 formas que eu acredito que são as principais que a gente pode explorar o nosso repertório através do nosso trabalho, através daquilo que a gente faz, seja com o relacionamento com os nossos clientes, nosso posicionamento perante, né, os clientes, perante as redes sociais e também no nosso processo criativo. Então, você amarrando esses 3 temas, amarrando essas 3 frentes de explorar o repertório, eu acredito que você tem uma grande potência, você tem uma grande possibilidade de agregar valor para o seu trabalho, de agregar valor para o seu preço também, né, do seu orçamento. As pessoas vão conseguir perceber mais valor em você e você, por consequência, vai acabar criando com mais intenção e você vai ter muito mais orgulho daquilo que você vai criar, porque você vai estar criando realmente para o público certo, para a pessoa certa, que valoriza a sua arte da forma correta também, e aquilo que você vai criar é aquilo que você gosta, aquilo que você já vive, aquilo que você já se alimenta e você se inspira. Então, acho que a roda ela gira muito melhor quando ela gira dessa forma. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse formato aí de conteúdo um pouco mais direcionado, mais objetivo também, com um tema específico. E eu quero cada vez mais trazer esse tipo de tema aqui, porque eu tenho visto que são poucas pessoas que trazem uma abordagem para isso, que colocam luz, né, para esse tipo de temas. E também são poucas pessoas que incentivam as outras a criarem com mais tempo, pensar no processo, pensar na qualidade daquilo que se faz. Então, hoje em dia, todo mundo está querendo tudo muito rápido, fácil e sem burocracia. E aqui a gente traz um canal um pouco mais
de processo, um canal um pouco com mais calma, de as coisas levam tempo mesmo para serem criadas, e isso é parte do processo, e o mais importante é você respeitar isso e conseguir comunicar isso da forma correta também, né, para o seu cliente, para as pessoas que te acompanham. Obrigado por ter assistido até aqui. Deixa nos comentários o que você achou e qual é a sua visão também sobre repertório, e se você quer acrescentar alguma outra forma também de explorar o repertório que eu não falei aqui, vai ser muito legal poder ler nos comentários a visão de vocês também. Compartilha com alguém que vocês acreditam que possa gostar também desse vídeo, que vai se beneficiar desse conteúdo, e se inscreva no canal, deixa seu like, que pra gente é muito importante, pra gente continuar cada vez mais trazendo conteúdos com mais qualidades e mais aprofundados aqui para vocês também. Valeu, até o próximo vídeo, tchau! Ixi, esfriou já.